Oi, gente, meu nome é Milena, sou estudante de História da PUC-PR e hoje eu tô aqui para fazer uma breve revisão sobre a concepção de história hebraica e judaica. Bom, então primeiro eu vou trazer um pouco sobre quem nós somos e por que a gente está realizando esse vídeo, qual é a proposta desse material, né, para poder ajudar vocês. Bom, esse vídeo é proposto como uma revisão de conteúdos que será utilizado para a atividade de Antiguidade Oriental. Ele faz parte de uma sequência de vídeos que vai ser produzidos pelo programa de monitoria, do qual eu faço parte, né, da disciplina de História da PUC. E nesse vídeo em específico vai ser abordada a concepção hebraica e judaica de história. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre as principais características da historiografia hebraica e judaica, né, no sentido de que entender a forma como era escrita a história por essa população é muito significativo para a gente entender também a concepção de história, né, que eles vão desenvolver. Então, em primeiro lugar, né, eu utilizei aqui como referência o texto do Arnaldo Mogliano e do Marvin Perry, e o Arnaldo Mogliano ele vai trazer muito forte a questão da influência persa na historiografia hebraica, tá? Principalmente em relação às crônicas dos reis e às autobiografias, tá? Ele vai trazer aqui na biografia, né, que a gente tem no livro de Esdras, a gente pode ver bastante similaridade na forma de escrita, né, como eram feitas as autobiografias persas, escrita em primeira pessoa, geralmente com o intuito de fazer exaltação, né, dos feitos que esse indivíduo tinha. E é possível perceber essas similaridades em certos livros, né, como o de Esdras, que é o exemplo que o autor vai trazer ali para a gente. Outra questão que o Mogliano traz, né, na historiografia pós-Êxodo, é que há uma utilização de citação de documentos originais, né? Aqui a gente não está tratando sobre a veracidade desses documentos, mas sim sobre esses documentos terem sido utilizados via arquivos, o que demonstra, né, a possibilidade da utilização desses livros como documentos e como fontes históricas. Por quê? Né, a partir do momento que você tem a utilização de documentos e citação direta a documentos, isso é significativo para perceber a relação que existe entre esses livros bíblicos e a realidade, né? Então a gente pode perceber esses fatos em citações de documentos originais, o que também vem de uma certa influência persa, né, nesse sentido. Aí, existem, como eu estava comentando, essas influências persas, mas também existem disparidades entre essas duas formas de escrita da história, tá? Então, como eu falei, as crônicas, elas influenciaram na forma de escrita hebraica e judaica, né, de história, mas, ao contrário do que a gente tem nas crônicas persas, que são as crônicas dos reis, que têm o intuito de fazer, né, exaltação dos feitos do rei e como que ele agiu em uma determinada rebelião, qual foi sua postura na guerra. É, aqui, quando essa forma de escrita é feita na historiografia hebraica e judaica, ela vai aparecer muito mais no sentido de crônicas voltadas para uma história da comunidade, para uma história política da comunidade. Então, os fazeres comuns dessas crônicas e como essas crônicas vão interferir nos feitos divinos, né? Então, uma relação muito mais entre a comunidade e Deus. Bom, outra questão que a gente também pode perceber na forma de escrever história hebraica e judaica são a seleção de eventos e períodos que privilegiam uma historiografia religiosa. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, é comum que esses eventos que são ali relatados, eles tenham uma relação direta com alguma decisão ou alguma vontade divina, né? Fazendo o elo entre essa população e o seu Deus, no sentido de que esses eventos, né, que são vivenciados pela população, eles têm uma influência e uma finalidade direta ligada ao Deus que elas acreditam. Outra coisa que é muito comum na historiografia e hebraica e judaica, que acho que é a mais fácil de perceber, é a ideia de uma história contínua de origem do mundo. Então a gente tem desde lá de Gênesis
né, o início do mundo, e uma história progressiva de eventos progressivos que vão chegar até um determinado fim. Então a gente tem toda uma história linear e progressiva, ao contrário do que a gente tinha em outros tipos de historiografia ali que pensavam os eventos de forma cíclica. Aqui a gente vai ter uma história progressiva e linear que busca um fim, e esse fim seria a salvação. Aí o autor ele vai trazer alguns livros que podem comprovar, né, essa influência persa na escrita hebraica e judaica. Segundo Mogliano, livros como de Esther e Daniel, apesar de conter erros históricos assim significativos, eles demonstram certo conhecimento sobre algumas práticas persas. Então, assim, o livro de Esther, principalmente, ele se passa inteiramente na corte persa. E aí ele vai ter ali algumas questões que vão ser detalhadas e vão ser relatadas que demonstram, né, um intercâmbio que existiam entre essas duas culturas, levando em conta, né, a dominação persa de 2 séculos. Então ali a gente pode perceber que existia uma troca dessa forma de escrita. Então assim, você tinha uma troca você tinha um intercâmbio cultural e um intercâmbio literário, e essas práticas vão ser incorporadas, né? E a partir do momento que há essa troca, é comum que algumas concepções, alguns conceitos, eles fiquem ali sendo compartilhados por essas duas populações que estão coabitando o mesmo espaço, né? E estão gerando trocas entre si. Então, assim, um pouco da escrita da história e um pouco da concepção, ela vai sofrer essa influência nesse momento. Aí agora a gente passa mais especificamente para o conceito hebraico de história, e se vocês perceberem, vocês vão ver que muito da escrita da história tem relação com o conceito de história que é desenvolvido aqui. Então, assim, é muito significativo perceber que a historiografia, ela reflete o conceito hebraico de história. A forma como você escreve história reflete o conceito que você tem sobre ela. Bom, então os hebreus, né, eles têm uma relação com a história baseada na importância da memória de eventos religiosos para sua construção de identidade. Então, assim, a partir do momento que você faz o relato, que você relata, coloca todos os detalhes ali e faz com que esses relatos permaneçam e se perpetuem, você está reafirmando a importância deste evento para a sua identidade, para o seu entendimento sobre o mundo, para o seu entendimento como habitando ali numa comunidade. Então, esses eventos que são relatados ali, eles têm relação direta no entendimento do que é ser hebraico, né? Do que é ser essa população que está vivendo ali. E aí você atrela esse ser, o que é ser hebraico e essa forma de escrever, a sua divindade. Então, você está atrelando a sua imagem a divindade desse Deus a qual eles acreditavam, então você está criando uma identidade religiosa, né? Então você está reafirmando que o seu Deus está contigo, que está com você, então você está fazendo toda uma construção de identidade ali no momento que você faz esses relatos e que você faz com que essa memória perpetue e se expanda. Então, os eventos históricos também relatados ali, eles vão ser lidos à luz de uma vontade divina. Então, assim, eventos como o dilúvio, como o êxodo, eles vão ter relações com a vontade divina e com as consequências de certas atitudes da população. Então, assim, o dilúvio ele tem relação direta com os atos cometidos pelas pessoas que estavam habitando ali. Então, assim, todos os eventos que são relatados, eles demonstram uma interação entre os eventos e as vontades divinas. Outra coisa que aí a gente já comentou um pouco no slide passado, e que aqui também vai aparecer, né, é a ideia de que os eventos históricos conduziam a uma meta e a um objetivo. E como a gente já comentou, né, então é uma ideia de uma história linear e progressiva. Aqui eu trouxe um trecho do dilúvio, né, que vai tratar do dilúvio, vai dizer, né, ali como que o dilúvio aconteceu, enfim, eu trouxe alguns trechinhos. E o que esses eventos demonstram, né? Esse evento em específico demonstra. Ele demonstra a relação direta de Deus com os fatos históricos,
né, e os acontecimentos históricos como consequência dos atos humanos perante os olhos de Deus. Então, aqui a gente tem esse trecho que pode ser analisado dessa forma. Existem outros trechos também, né, que são o afirmamento da aliança, então, que também podem ser olhados nesse sentido. E aí, quando a gente fala, né, da relação dessa aliança feita entre Deus e o povo, a gente também pode entrar aqui, né, na ideia na ideia de construção de identidade. Então, eu acredito que seja isso. Eu espero que tenha contribuído para vocês ter uma ideia um pouquinho melhor do que a gente pode tratar aqui como conceito hebraico de história, entender também como essa historiografia ela influencia bastante ali na forma de pensar história, né? E ajudado a compreender melhor o texto do Modigliani e do Marvin Perry para que seja feita a avaliação da melhor forma possível, né? Então é isso, tchau. Tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite.